paz do Senhor Jesus, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para nós podermos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, chegamos então ao capítulo 3. E o capítulo 3 é, em verdade, um salmo. Então, o profeta já fez a sua primeira pergunta, já foi respondida esta pergunta, ele fez a segunda pergunta também já foi respondida, e agora só resta ao profeta salmodiar ao Senhor. O Salmo de Abacuque, ele contém uma das mais lindas passagens de declaração de fé, de confiança encontrada nas Escrituras. Aqui nós vamos ver ao final, é a última passagem, nós vamos encontrar, no vídeo que vem, nós vamos encontrar esta passagem que é uma das mais lindas, uma das mais bonitas. Este salmo, se o amado já o leu, viu que tem algumas palavrinhas que a gente não sabe muito bem o significado. Então, tem algumas observações técnicas para isso. Lembre-se, é um salmo, e salmo era cantado. Então, vamos lá. Num determinado ponto, ele fala sigionote. Sigionote é uma indicação de música, é a indicação no tom da música. A música de lamentação, o tom da música de lamentação se chama sigionote. Era usada no caso em que a pessoa estava demonstrando total dependência da fidelidade de Deus. Era tocado com instrumentos de corda, muito provavelmente uma harpa, né? E havia sempre um músico profissional fazendo a regência. Também vamos encontrar, como lá em Salmos a gente encontra a palavra selá. Selá, nós não sabemos direito o que significa. É uma orientação musical, é uma orientação litúrgica, mas o significado nós não sabemos qual seja. Bom, ele começa então com uma petição. O seu salmo começa com uma petição. E ele fala alarmado. Na verdade, esse alarmado vem de temer. Então, na verdade, o que é que o profeta está sentindo? Ele está sentindo temor. Temor por quê? Porque esta é a única reação possível diante do poder e da soberania do Deus mais maravilhoso, majestoso, ou seja, do Deus Criador e que é sustentador de toda a vida. Então, ele não pode deixar de confiar nesse Deus. Ele não pode deixar de obedecer. Portanto, ele teme. Né? Então, ele acha que tudo que virá, pelas respostas que o Senhor deu, ele espera que aquilo que ele fez no passado, ele também faça no presente e no futuro. Portanto, ele está esperando uma ação poderosa de Deus, no cumprimento de todas as promessas que ele deu no primeiro capítulo e no segundo capítulo. Né? Então, aqui ele pede que esses atos sejam avivados. Ele pede que isso ocorra de forma que a obra de Deus ela pode, de novo, ser conhecida como aconteceu no passado. Né? O amor de Deus é tão forte que, apesar de tudo que nós fazemos, tudo que se peca, todos os nossos erros, tudo, né, ele é relevado pelo Senhor, pela sua grande compaixão, pelo seu grande amor, pelo desejo que ele tem de nos perdoar, se houver aí aquela condição de restauração,
Qual é esta condição de restauração? O arrependimento e o pedido de perdão. Ele fala em ira e em juízo. Ira, juízo, é caráter de Deus também? Sim, mas não é a essência total. Tem mais coisa por trás de Deus? Claro que tem. Deus tem por trás dele a misericórdia, o amor que a gente acabou de falar. Isso tudo é Deus. Mas a ira e o juízo também fazem parte do caráter de Deus. E ele manifesta esta ira, este juízo para aqueles que são rebeldes, que quebram a sua aliança e que não se emendam, não voltam atrás. Então Abacuque suplica para que Deus lembre do seu lado misericordioso, que ele lembre da graça da aliança. A vinda de Deus aqui na história, ela é descrita em 2 momentos. Numa primeira parte, Abacuque trata desta vinda do Senhor neste salmo dele, numa linguagem que nós chamamos de teofania. O que é teofania? Teofania é quando Deus se manifesta em raios, trovões, sons, ou seja, a natureza manifesta que Deus está ali e que está agindo. Esta linguagem de teofania era muito comum no Sinai. Então ele vai usar muito esta comparação do que era naquela época e do que agora o Senhor está pronto para demonstrar. O segundo aspecto desse Deus é um Deus guerreiro, é o guerreiro divino. Ele luta contra a natureza, ele luta contra os inimigos. Mas ele luta. Por que ele luta? Ele luta por amor, por misericórdia, por amor tanto de nós, por misericórdia, por nossa causa, mas também por amor do seu nome e por amor do seu reino. Isto ele não deixa para trás. Bom, então vamos ver a questão da teofania. Como assim essa teofania? Ele lembra, portanto, tudo aquilo que aconteceu lá no Monte Sinai. E ele diz que vem de Temã. Temã era uma cidade lá do sul, ela ficava em Edom, também chamado de Seir, e do Monte de Parã. Isso tudo é lá dos Edomitas. Essa região é uma região entre Israel e o Egito. E ela ilustra o avanço de Deus. Deus vem dali para ajudar Israel. Tanto ele fez isso no Êxodo, quanto na conquista da terra. Então ele está lembrando que Deus veio de Temã, veio de Edom. E a sua glória aqui, ela é descrita como um resplendor, brilhante como raios gêmeos ou duplos. Alguns traduzem esta palavra gêmeo, duplo, como chifre. Tanto estes raios quanto os chifres são símbolos de força e poder. Portanto, a sua glória é descrita como resplendor. Com glória, portanto, resplendor, mas de força e de poder. O esplendor e o louvor vão dar origem a tudo na criação. O esplendor de Deus, o louvor que dá origem, ele inunda a criação. Ou seja, eu enxergo isso nos céus e na terra. Então, em todos os lugares são inundados pelo esplendor, pela glória de Deus. E Deus, então, ele eventualmente ele é acompanhado por peste e pestilência. Foi assim no Egito,
Foi assim no Êxodo. Será assim ali com eles? Será assim no cativeiro que se aproxima? Então, Deus se acompanha, faz se acompanhar por peste e pestilência, porque eles são tidos como ajudantes de Deus. Mas eles não são para qualquer um. Eles estão sob o poder, o controle de Deus, né? E isto é endereçado não para todo mundo, isto é endereçado para aqueles que são rebeldes, para aqueles que se desviam do Senhor, né? Então aqui, tanto a peste, a pestilência, ela é uma manifestação de natureza. Né? A natureza entra em convulsão quando Deus se encontra. Sim, isso aconteceu lá no Sinai. A mesma coisa agora vai acontecer. Vai ter terremoto, vai ter tremor, vai ter monte fumegante, outeiros. Sim. E aí ele faz, né, toda essa simbologia para dizer o quê? Que o caráter de Deus, ele é imutável. Quando se fala em monte, outeiro, eles são eternos, eles são permanentes, eles não mudam. Não é uma árvore que dali a pouco morre, desaparece. Não é assim. Ele é eterno. Portanto, ele simboliza aquilo que é eterno, aquilo que dura séculos. Né? E que é afetado aqui, ou é um símbolo aqui de um Deus permanente, de um Deus eterno. Né? Então essa teofania, ela termina olhando lá para o sul, lá para o Sinai. Ela termina olhando, inclusive, para povos que foram os primeiros a reconhecer, a perceber a vinda de Deus daquela direção. Estes povos são povos nômades, que é Cusã e Midian. Cusã é desconhecido, a gente não sabe a origem dele, pode ser um grupo, né, dos midianitas, que são daquela região, do Sinai, do Negueb, certo? E os midianitas, Midian é um descendente de Abrão que também é daquela região. Lembrem-se que quando Moisés fugiu do Egito, ele fugiu para a terra de Midian. Então, é de lá que vem o Senhor. É de lá que esses povos, Cusã e Midian, já estão percebendo a vinda do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.